mas no entendimento aí é questão de tempo. O próprio jogador já falou, está ansioso para poder viajar ao Rio de Janeiro e assinar contrato válido até 2029. Ele está chegando com o status de ser a maior contratação da história do Flamengo. Quando eu falo maior, é questão de valores, porque ele vai custar nada mais, nada menos que 22 milhões de euros de maneira fixa e podendo render mais 2 milhões em bonificações em metas previstas em contrato. Saudações rubro-negra! Chega junto, vambora nação! Muitas informações do nosso Flamengo no dia de hoje, um dia que já começa muito agitado, muito movimentado. As principais notícias e informações do nosso Flamengo agora aqui nesse vídeo. Tem bomba urgente do mercado da bola. Negócio fechado no Flamengo, agora é oficial. Uma contratação milionária anunciada. José Boto e o presidente Ibape acabaram de anunciar, o Flamengo acabou de confirmar e os antes estão desesperados com mais esse reforço de peso que está fechado com o Flamengo. Vou te trazer todos os detalhes agora aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal Redação Ninho do Urubu. Já vai deixando o seu like naquela humildade de sempre. Já deixa seu like aqui nesse vídeo. Já clica aqui no botãozinho hypar. Tem um botãozinho hypar que a gente leva a nação rubro-negra lá pra cima também. E deixe agora aqui nos comentários da onde você está nos assistindo. Deixa aí a sua cidade, o seu estado, que a gente vai mandar aquele salve especial pra você, torcedor rubro-negro, aqui nos comentários. Créditos e agradecimentos para esse vídeo estão aqui na descrição. A gente traz o canal do Nicola, Placar TV, canal do Paparazzo Rubro-Negro, Vene Casagrande e o canal do Rafa Melo aqui no YouTube e o Pilhado. Bora lá, notícias do Flamengo de hoje. Informações do Flamengo e olha, vou te falar, são informações muito boas envolvendo o Lucas Paquetá. O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Lucas Paquetá e a gente vai trazer mais informações envolvendo essa situação. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficará ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes daqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros, ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora
está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardada as suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou, gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar, não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho. Mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno de Lucas Paquetá. Eita, ó. Lucas Paquetá acaba de seguir José Boto no Instagram, hein? Ah, pilhado, mas isso não quer dizer nada. Isso não tem nada a ver, meu amigo paparazzo rubro-negro trouxe, né? Essa informação. Eu concordo, não teria nada a ver. Só que hoje, eu não minto. Eu apurei com uma fonte muito forte no Flamengo. Eu fui perguntar se realmente podia estar perto de um acerto com o Paquetá. E uma fonte que costuma me responder tudo que eu pergunto em detalhes, fugiu do assunto. Ou seja, não querendo atrapalhar uma negociação. Me disse que não queria falar sobre esse assunto agora, que estava ocupada, essa pessoa me falou. Então, Paquetá negociando muito com essa, ele está querendo muito. Começa a seguir o José Boto, né? Nesse momento da reunião definitiva. E a fonte que eu tenho, fugir do assunto e não me responder nesse momento, uma fonte que me respondeu sobre todos os assuntos anteriores a Flamengo, isso me diz muito, como jornalista me diz muito. Porque quando uma fonte muito segura foge do assunto, é que ela não pode te dizer alguma coisa, porque pode prejudicar nas negociações, e se fosse um não, me diria. Então, eu acho que são sinais positivos. Ah, seguiu o José Boto no Instagram. Pode não ser muita coisa, mas pelo que eu tô percebendo dos bastidores ali, o Flamengo tá escondendo muita coisa para não prejudicar uma negociação que o Paquetá tá ajudando muito, tá? O Paquetá tá fazendo muito esforço, ele quer muito jogar pelo Flamengo e ele já deixou isso claro lá no Essa. Finalmente, Flamengo entra na disputa com Palmeiras pela contratação de Almada. E seria uma contratação bombástica. A TYC Sports, uma grande emissora, inclusive um jornalista renomado que trouxe muitas informações sobre transferências e acertou quase todas, inclusive transferência do Messi para o Inter Miami, enfim. Ele trouxe a informação de que o Flamengo está na disputa para a contratação do meia argentino Thiago Almada, do Atlético de Madrid. Primeiro ele diz, na informação do TYC Sports, o seguinte: o futuro de Thiago Almada voltou a ser um tema central no mercado de transferências. Apenas alguns meses após sua chegada ao Atlético de Madrid, o meia argentino pode estar de saída devido à falta de oportunidade sob o comando de Diego Simeone. Nesse contexto, o Palmeiras surge como favorito para contratar o campeão mundial. O Palmeiras, vice da Libertadores, apresentou uma proposta formal para adquirir 50% dos direitos de Almada, avaliado em 20 milhões de euros, valor considerado aceitável por pessoas próximas ao Atlético de Madrid.
E aí entra a parte do Flamengo. Além do Palmeiras, o Flamengo entrou na disputa para tentar a contratação e entrou em contato com o seu agente, ou seja, o agente do Thiago Almada, para sondar os termos e saber se o argentino estaria disposto a retornar ao Brasil. Ele que foi campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, atuando pelo Botafogo. O Atlético de Madrid não descartou a possibilidade de uma transferência caso os termos financeiros e contratuais sejam finalizados. Enquanto isso, o Palmeiras continua avançando nas negociações e espera uma decisão nos próximos dias. O objetivo de Almada é claro, jogar mais, recuperar o protagonismo e chegar em plena forma para o ciclo decisivo com a seleção argentina na disputa da Copa do Mundo. Esse ano, no meio do ano, teremos aí a Copa do Mundo. Então o Thiago Almada quer aí chegar voando para estar como titular, né, na seleção argentina, e para isso ele tem que jogar. No Atlético de Madrid não vai ser. Não é esse clube que vai colocar o Thiago Almada aí na ponta do futebol mundial. Pode ser um clube brasileiro novamente, se ele repetir a campanha que ele teve no Botafogo em 2024, vai depender. Tudo vai depender aí do futuro. Então, a informação desse jornalista argentino é que o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras pela contratação do Thiago Almada. E é um cenário, né, onde o presidente do Flamengo, o BAP, disse que o clube, se precisar, gasta R$1 bilhão e nenhum clube vai gastar mais do que o Flamengo. Isso aí era de praxe, né? O Flamengo pelo menos tentar ou atrapalhar o Palmeiras ou disputar com o Palmeiras a contratação aí do Thiago Almada. Seria bizarro se o Flamengo não entrasse nesse negócio, nessa disputa, e deixasse o Palmeiras negociar sozinho com o Atlético de Madrid. O Almada é jovem, venceu títulos, está adaptado ao futebol brasileiro, é aí da seleção argentina, jogou aí já pelo seu país e foi muito bem e mostra aí todos os requisitos, né? Chegaria para ser titular no Flamengo, sem sombra de dúvidas. Seria aí uma contratação bombástica, eu não tenho a menor dúvida. Aquela contratação de parar o trânsito, aquela contratação de mexer com o futebol mundial, né? Se o Flamengo conseguir aí, de fato, a contratação do Thiago Almada. Bom, mas... Galera, é o seguinte, eu estava no Placar Aberto ainda agora e recebi uma informação de um intermediário, costuma participar de muitas negociações de jogadores no futebol inglês. Ele sempre passa informações, né, pra gente, né, algumas informações importantes aí envolvendo o mercado quando se trata de Flamengo. E eu estava conversando com ele com relação à questão do John Arias. Eu falei assim, poxa, parece que o Flamengo então não vai contratar o John Arias. O José Boto deu entrevista ao Guilherme Flazueiro, canal Flazueiro, dizendo que o Flamengo ia buscar jogadores brasileiros, né? Não quer dizer que não pudessem vir de fora e tudo mais, mas brasileiros, muito também pela questão, né, do Flamengo já está ali no limite de jogadores estrangeiros e a CBF pensando até em diminuir essa cota por jogo, né? E aí eu perguntei com relação ao Arias se essa questão do Flamengo não estar buscando estrangeiros, se isso poderia atrapalhar a contratação do Arias, a contratação do Tati Castellanos, do Beltrán. Eu falei que o Flamengo já tinha jogadores gringos mapeados, né? Tem apesar do Flamengo negar o Sosa, né, também, o Santiago Sosa, são jogadores estrangeiros que o Flamengo tem mapeados e que estão sendo aí badalados na imprensa, né? E aí eu perguntei se tinha alguma chance de ter ido por terra a contratação do Arias e esses outros nomes. E esse intermediário falou não, o Flamengo inclusive já procurou o Arias, já apresentou um projeto para o Arias, e o jogador, né, ficou de responder, óbvio, mas não descartou. A gente está aqui tentando contato com fontes ligadas ao Flamengo, mas a informação, a última, foi a entrevista que o Boto concedeu falando que iriam buscar jogadores brasileiros. Podem estar despistando? Sempre podem estar despistando. O que esse intermediário passou, né? Inclusive o Wolves deve ter interesse em negociar, sim, o John Arias. Não vai querer negociar por pouco, mas o Flamengo tem dinheiro para gastar. O Flamengo, o próprio BAP falou aí da questão do 1 bilhão que o Flamengo vai ter para gastar nos próximos 2 anos aí com contratações e folha salarial. O Arias é um nome que agrada muito a torcida do Flamengo. Esse intermediário falou, o Flamengo
já procurou, já apresentou um projeto ao John Arias e a chance dele vir existe. E aí, comenta aqui, seria um bom nome para o Flamengo para 2026? Você aprova? E o que você acha? O Flamengo está despistando com relação a não contratar estrangeiro, tendo tantos jogadores estrangeiros mapeados? Então, a informação é que o Flamengo pretende assinar um contrato aí de 4 anos com o Lucas Paquetá. A gente já tinha falado sobre isso aqui até 2029. Talvez com uma possibilidade de mais um depois. O jogador vem para realmente ficar no Flamengo. O Flamengo não... A gente não pode cravar que ele não sai depois, que até o Romário veio e saiu, né? Então, óbvio que se ele faz uma grande Copa do Mundo, o Flamengo pode até lucrar com uma possível nova venda do Lucas Paquetá. Mas a intenção é que ele fique muitos anos no Flamengo, que ele seja aí um ídolo até para receber a camisa 10 um dia do Arrascaeta, né? Quando o Arrascaeta, que é um pouquinho mais velho que ele, de repente se aposentar, passar a camisa 10 pro Lucas Paquetá. E a gente falou aqui da camisa 14, o Garoni, outro dia, sim, e muitos torcedores do Flamengo pedindo agora a camisa 14 pro Lucas Paquetá. Chega a ser até uma situação interessante. Outras coisas que tem comentado muito sobre isso é que no dia que ele apresentar, com certeza, ou com o IA, ou com ele gravando, eles vão botar ele pra fazer uma nova música daquela que ele cantava quando era criança, né? Cara, eu vi isso outro dia. Paredão, Léo Moura na lateral. Você lembra? Eu nunca tinha visto esse vídeo. Assim, deve ser muito da bolha do Flamengo e tal. E aí apareceu pra mim por conta das notícias. Já chegou a ver isso, mano? Muito Flamengo ele, né? É muito maneiro isso. Muito Flamengo, né? Você imagina ali o sonho do moleque que tá ali fazendo o vídeo e hoje ele já ter sido jogador do Flamengo, ser um grande jogador de futebol, de seleção brasileira, então é muito maneiro ver isso. Raíza, reunião amanhã? É isso mesmo? Em relação ao Paquetá? Ô, Garoni, tem uma reunião programada para amanhã, né, entre o Flamengo e o West Ham para falar sobre esse interesse do Flamengo, para falar sobre a questão de números de fato, para a galera entender a cronologia, né, desde que as conversas começaram no início da semana, o staff do Lucas Paquetá teve uma reunião com o West Ham para falar sobre o desejo do Lucas Paquetá de vir para o Flamengo, para falar sobre o que o Flamengo planejava inicialmente. A gente trouxe aqui uma oferta de 30 a 32 milhões de euros inicialmente. Durante esse papo, o West Ham disse que não aceitava esses valores, né, colocou valores bem maiores na mesa do staff do Lucas Paquetá, e aí ficou decidido que haveria essa conversa na sexta-feira entre Flamengo e West Ham, para o Flamengo poder colocar outros números ali na mesa, enfim, para que essas conversas elas possam, de fato, avançar. E aí hoje saiu lá na Inglaterra, né, no Telegraph, que o West Ham gostaria de manter o Lucas Paquetá, topa negociar o Lucas Paquetá agora, mas com ele ficando no West Ham até junho, quando termina a temporada lá na Inglaterra. E a informação que eu tenho é que, assim, o Flamengo quer o Lucas Paquetá para agora, o Flamengo não quer esse tipo de negociação, comprar ele agora para receber só em junho, e o próprio Lucas Paquetá, ele quer vir agora. A informação que eu tenho é que ele quer vir agora. Inclusive, tem muita gente falando sobre Copa do Mundo. O Lucas Paquetá acredita que aqui, vindo para cá agora, ele vai ter mais chances de confirmar uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo do que ficando lá no West Ham nesses próximos meses. Muita gente acha que ele está carimbado na Copa do Mundo, não é o caso. O Lucas Paquetá não está com vaga carimbada, ele nem vem sendo titular nas mãos do Carlo Ancelotti, foi convocado das últimas vezes, é verdade, começando os jogos ali no banco de reservas, teve um pênalti perdido, o que muito se fala também, e é uma situação que é preciso colocar na mesa, né, Garoni? Assim, sim. O Flamengo quer agora, o Lucas Paquetá quer agora, ele alega que realmente não tem mais clima para ficar lá no futebol inglês, né, que depois de tudo que aconteceu, com a questão do processo de apostas esportivas, a própria cabeça dele, a gente já falou sobre isso aqui no programa também, que não está muito legal, então ele quer voltar para casa, essa é a verdade, ele quer voltar para casa agora, porque ele acredita que está em risco sim, ele pode perder essa vaga na Copa do Mundo ficando lá no West Ham nos próximos meses. A situação do West Ham é muito delicada, se não me engano o West Ham tem 3 vitórias na Premier League, não é isso? Se o Joãozinho puder confirmar. Eu acho que é isso, está em 18º, pelo que eu me lembro. O que mais assusta no West Ham não é só a posição na tabela, que tá brigando contra o rebaixamento, é o desempenho. São 3 vitórias, 5 empates e 13 derrotas até agora. Quantos jogos? São 21 jogos? 21 jogos. 20 jogos, é isso? 43 gols sofridos. Saldo de menos 21. 3 vitórias em 21 jogos. É o que mais assusta lá no West Ham. É o desempenho. A gente falando tanto do Wolverhampton, mas o desempenho do West Ham é um desempenho que está muito abaixo.
que preocupa realmente em relação a essa briga contra o rebaixamento. E aí o contrato do Lucas Paquetá, ele termina em junho de 27, né? A próxima janela de transferências, que seria o final de temporada lá na Europa, eu acho que é a última grande chance do West Ham fazer um dinheiro considerável, porque depois ninguém vai pagar muito alto num jogador que entra no último ano de contrato, né? Então, assim, o Flamengo também sabe disso. E aí o Flamengo quer contratar agora, o jogador também quer vir agora, por isso que ele está ali conversando, pedindo para ser negociado, mas por outro lado tem a situação do West Ham também, né? E o West Ham está numa situação delicada, o Paquetá é um jogador, mesmo não tendo o nível de atuação que ele já teve antes, ele é um jogador importante, aí você vende um jogador importante como ele, e talvez ele tenha dificuldade no mercado para você trazer nesse momento, para você conseguir repor esse jogador. Então, acho que tudo isso está sendo discutido, está sendo colocado na mesa. Até o meio do ano, por exemplo, o West não pode ter caído. E aí, o preço do Lucas Paquetá também vai diminuir muito por conta de uma possível queda. O salário dele também, né? Se eu não me engano, a informação que tem lá na Inglaterra é que tem cláusula de diminuição de salário caso o West Ham seja rebaixado. Acho que quase todos os jogadores do clube têm, inclusive. Todos os jogadores, Aliás, é uma bela cláusula pra se colocar, tá? É uma cláusula que sirva de exemplo de uma diminuição de porcentagem do salário. Tá surtindo efeito? Não, mas é boa a cláusula. Também acho que ninguém quer ser rebaixado, né? Mas... São muitas camadas, né? E aí o que se diz lá na Inglaterra... Que foi, Papa? Paquetá acabou de postar alguma coisa. Postou um stories com uma fala de um pastor. E escuta só o que tem, é um stories com lances dele, tá? Lances do Paquetá. E a fala de um pastor. Olha só. Experiência gera honra e exaltação, e toda exaltação te coloca de novo no mesmo lugar que te tiraram, mas te coloca numa estatura mais alta. Te coloca no mesmo lugar que te tiraram. De novo no mesmo lugar que te tiraram, só que agora numa estatura mais alta. Você chega no auge. Mas ele postou isso. Os enigmas. Esse período da bola é bom demais. Não é enigma, ele postou. Ele postou isso, ele jogando, e um recado mesmo de um pastor falando, e ele deixando claro que está voltando aonde te tiraram, numa estatura mais alta, num momento melhor, né? Vamos ver. Para fechar, né, Garone? É isso, é uma negociação que ela tem muitas camadas, ela tem situações delicadas dos dois lados. Sim. É uma decisão que o West Ham precisa tomar. E aí o que se diz na Inglaterra é o seguinte, a gente falou sobre a possibilidade do Flamengo chegar até 40, talvez até 40 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus pelo Lucas Paquetá. O que o Telegraph trouxe hoje, alguns colegas que cobrem o West Ham trouxeram, é que o West Ham toparia negociar ele por 40, 45, mais ou menos ali 45 milhões de euros com essa condição, dele vir só em junho e não agora. O Flamengo não quer, né, não topa, não quer, não é o desejo do Flamengo. O Flamengo entende que isso não faz sentido. Mas é o que eu acho que é o que precisa ser discutido e debatido também nessa sexta-feira. Acho que é isso, porque quando a gente fala em valores, está relacionado também ao tempo de contrato que ele ainda tem. Porque o West Ham também não pode esticar muito essa corda, porque senão ele perde o prazo para conseguir fazer uma negociação, o contrato vai acabando. Se existe a vontade do Paquetá em voltar agora, ele pode chegar no meio da temporada, ainda que esteja valorizado, que ele continue no West Ham e faça uma grande Copa do Mundo. Pode chegar uma proposta de um Zenit da vida, alguém com muita grana, e fala, não quero ir. E acabou, não vai ter negociação. Se ele falar, não aceito, não quero jogar na Rússia, então também no meio do ano pode ser que o West Ham não faça o dinheiro que talvez ele imagina. Se não for, se é desejo dele voltar pro Flamengo, ele espera mais 6 meses, assina pré-contrato e volta no outro ano, né, se for o caso. Então acho que tem muita coisa, né, para ajustar, bem além de valores, porque também se o valor para ele só chegar no meio do ano é outro, que você já tá mais próximo do fim do contrato, vai ser um jogador para chegar faltando só mais um ano de contrato, você já perde uma possível valorização de Copa do Mundo, você vai estar pagando um pouco mais caro. Tem muita coisa, né, Bandeira, ainda acho que para ajustar em relação ao Paquetá, apesar dos stories indicando, né, Papa, que dá... Eu acho que vai criando um clima no torcedor também que... Eu acho que o próprio Paquetá, ele quer... áudio, acho que o próprio Paquetá, ele também quer Depois você alimentar volta pra mim, isso, depois do né? Bandeira, volta pra mim que eu tenho informação aqui, tá? Sim. Vai lá. Então, é justamente o próprio jogador que vai criando o clima também. A torcida do Flamengo já tá paquetatizada, mas o jogador vai criando esse clima também, que vai pegando lá no West Ham. Vai chegar a diretoria, a própria torcida, por mais que ele goste muito, tenha gratidão por tudo que o West Ham fez pra ele, se ele quer sair, ele vai criando esse ambiente. O jogador faz muito isso, ele já tá lá há algum tempo, vai criando esse ambiente, porque já tá claro o que poderia vir a ser difícil em outros momentos pro torcedor do Flamengo, o Paquetá, de
repente não querer voltar. Muito jogador fala, neste momento, não quero voltar da Europa, não quero voltar para o Brasil. Amo o clube no qual fui revelado, sou torcedor, mas não quero voltar. Não, isso é difícil, o Paquetá quer muito voltar, já deixou claro, então é um ponto importante. Agora é discussão entre os clubes com todos os pontos que você levantou. O Flamengo vai ter que tentar persuadir o West Ham, e tem um lado da moeda que você bem falou, Garone, do West Ham ter a possibilidade de perder o Paquetá de graça, ele assinando o pré-contrato, mas tem clube europeu que saudável, não sei como está a saúde financeira do West Ham, mas tem clube europeu que saudável financeiramente corre o risco. Sim. Eu vou manter o jogador e vou tentar valorizar, tem Copa do Mundo, posso vender melhor mais à frente, se não vender não tem problema, vou correr esse risco, Sim. mas estou brigando contra o rebaixamento e vou manter aqui o Paquetá até o final. Isso pode acontecer também, agora vai da roda de reuniões, nem acredito que isso termine em uma reunião só. Agora são reuniões longas, porque é um clube brasileiro com poder econômico muito forte e um clube europeu que está sempre com poder econômico forte, ou geralmente, não, um clube da Premier League, geralmente bem financeiramente. Falo ainda sobre Flamengo e Paquetá, há otimismo na Gávea em relação a esse acordo. Para completar, é verdade que o Flamengo sugere 40 milhões de euros por Caio Jorge? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo na bronca com as cotas de televisão do Campeonato Brasileiro. Essa tem sido uma marca dos dirigentes rubro-negros. Foi assim com com o Landim e agora com o BAP. A nova treta diz respeito aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tudo porque a Libra, da qual o Flamengo faz parte, vai ter de incluir mais um clube na distribuição da grana. Você sabe que o Remo subiu para a primeira divisão e integra a Libra. Na teoria, o 1 bilhão 170 milhões de reais que foi pago no ano passado seria mantido para esse ano, mas com a entrada do Remo vai sobrar menos dinheiro para os clubes. A solução encontrada pelo Flamengo é exigir que a Libra passe a pagar 1 bilhão e 300 milhões de reais por edição. Seria um acréscimo de mais ou menos 130 milhões de reais, o que permitiria ao Flamengo não perder dinheiro. É importante registrar que não há, no acordo dos clubes com a Libra, qualquer previsão de aumento das cifras em caso de acréscimo de clubes, embora exista o contrário, se houver uma redução grande do número de times, há uma redução já prevista em 11% dos repasses para os clubes. Faltou alguns dirigentes de clubes entenderem ou preverem essa possibilidade quando do acordo com a Libra. Só para completar o noticiário rubro-negro, registrar que Paquetá, ou melhor, que o West Ham pede por Paquetá 42 milhões e meio de libras, um negócio que aconteceria no fim dessa atual temporada. O West Ham não tem a intenção de perder o Paquetá por agora porque briga contra o rebaixamento. Eu cheguei a contar para vocês que no melhor dos cenários o West Ham toparia negociar o Paquetá no finalzinho da janela brasileira, lá pelo dia 3 de março, se já não tivesse chances de escapar do rebaixamento. Mas nos planos do West Ham nesse momento é de negociar por 42 milhões e meio de libras somente a partir de julho. Hora de falar sobre o Flamengo animado com a possibilidade de acertar a compra em definitivo do Paquetá até o fim dessa semana. A operação segue sendo bem complicada, mas o Paquetá tem feito todos os esforços do mundo para não permanecer no West Ham. O jogador faltou ao treino dessa terça-feira e nessa quarta se reapresentou para uma conversa franca com o Nuno Espírito Santo. Ele disse ao técnico português que não tem mais vontade em continuar na Inglaterra. Ele inclusive chegou a recusar a possibilidade de se mudar para o Tottenham. Outras alternativas que poderiam surgir também estão descartadas. Paquetá deixou bem claro para o técnico português do West Ham que quer voltar a seu país, ainda que precise abrir mão de dinheiro. Ele explicou toda a situação pela qual passou, com direito à investigação na Federação Inglesa, por uma suposta participação em esquema de apostas esportivas, e ele disse que só vai conseguir recuperar sua felicidade voltando ao Flamengo. Entre Flamengo e Paquetá está tudo absolutamente certo. Falta o sim do West Ham. A primeira proposta do Flamengo de 30 milhões de euros, mais 5 em bônus, foi recusada. O Flamengo já acenou com a possibilidade de alcançar até 40 milhões de euros. O West Ham bate na tecla de que gostaria de 49 milhões de euros, liberando o Paquetá apenas no fim da atual temporada europeia, ou seja, no mês de julho. Importante registrar que, se depender do Paquetá, a tendência é que essa situação seja resolvida ainda nessa semana. E vem da Itália a informação de que o Flamengo promete uma nova proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge. Oferta que pode chegar a 40 milhões de euros ou 251 milhões de reais. Informação trazida pelo jornalista italiano Nico Schira. O Cruzeiro, dessa maneira, estaria a 10 milhões de euros da sua pedida.
Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeirense, tem batido na tecla de que só vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença de mais ou menos 63 milhões de reais entre aquilo que o Cruzeiro pede e o que o Flamengo estaria disposto a oferecer. E é aqui que vem o problema. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte cruzeirense que assegura que não houve nem sequer sondagem do Fla em relação a uma possível nova proposta. O Flamengo também nega que tenha ou esteja disposto a pagar esses 40 milhões de euros. Caio Jorge, que acaba de ter seu contrato prorrogado até 2030 com um belo reajuste salarial. Sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro, que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César para o ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. O rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro tem disponível, não dá para dizer que é disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Você gostaria de Everton Cebolinha no timão? Quais reforços ainda precisam ser contratados? Já uso o espaço para comentário e responda. Só para fechar de vez, contar que na última temporada do Cebolinha com a camisa do Flamengo foram 43 jogos, 4 gols e 4 assistências. Vê aí se é verdade que o Fla vai renovar com o Cebolinha. Vamos lá, Ramon. Essa eu nem preciso repassar, porque eu já havia perguntado. O que o Flamengo não quer é correr o risco de perder o Cebolinha de graça. Então, eram duas as possibilidades. Ou vende nessa janela de transferências, ou tenta a prorrogação do contrato. O vínculo do Cebolinha com o Fla se encerra em dezembro desse ano. E o Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Então, tudo que o Flamengo não quer é correr o risco de perder o jogador de graça. Então, tentou vender para o Corinthians, não deu certo. Tentou fazer outros negócios, incluí-lo na transferência com o Cruzeiro, não deu certo. Beleza. Então vamos sentar com o Cebolinha para tentar prorrogar esse contrato, porque senão o Cebolinha a partir de julho pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer time do Brasil ou do exterior a partir de janeiro de 2026, tá bom? Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho e se mudar para outro clube a partir de janeiro de 2027. Boa noite, Nicola. Verídico que o Paquetá no Flamengo está demais, o maior das Américas. Bora explicar a situação do Paquetá? O Flamengo fez ontem uma primeira proposta de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A proposta já foi recusada. O Flamengo acenou com 35 mais 5, também não deu negócio. O Liverpool. O West Ham topa negociá-lo no fim dessa temporada europeia, ou seja, em junho, até porque o West Ham corre enorme risco de rebaixamento, por 42 milhões e meio de libras, que vai dar algo na casa dos 48 milhões de euros. O Paquetá já disse sim à proposta do Flamengo. O Paquetá está fazendo todo o esforço do mundo para se mudar para o rubro-negro ainda nessa janela de transferências. Pode acontecer de Flamengo e o West Ham aguardarem até o fim da nossa janela em 3 de março. Se até lá o West Ham já tiver rebaixado, hoje o time está a 7 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, esse negócio pode ser antecipado, tá bom? Nicole Almada, o Flamengo desiste rápido das coisas. É que o Flamengo, não dá para dizer que o Flamengo chegou a fazer proposta oficial, o Flamengo quis entender as condições. O Flamengo telefonou para o representante do Almada para perguntar, para especular, para saber se havia vontade do Almada. Mas antes de conversar com o Almada, já existia um tratamento, um diálogo, um namoro já antigo em relação ao Paquetá, tá bom? É isso, Nação Bronegra. Fechamos com chave de ouro as principais notícias e informações do nosso Flamengo dessa última hora. Paquetá é o assunto do momento no Flamengo, né, Nação Bronegra? Você aprovaria aí a contratação do Lucas Paquetá? Flamengo aí em breve deve ter uma definição sobre Lucas Paquetá. Eu quero a sua opinião. Se você tivesse que contratar a gente viu informação aí no vídeo do Thiago Almada no Flamengo também. Você prefere
Thiago Almada no Flamengo ou Lucas Paquetá, cria da Gávea? Corre agora aqui nos comentários e deixa a sua opinião se você contrataria Thiago Almada ou Lucas Paquetá no Flamengo. Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Nação Rubro-Negra, deixe a sua opinião sobre essas últimas informações que a gente trouxe do Flamengo aí, porque eu tenho uma atualização no mercado, já tá na tela aí como você tá vendo. Uma bomba urgente que acabou de sair, como vocês estão vendo aí, ó, há pouco tempo, nessa última hora, porque o Felipe Luiz faz pedido especial, tá? A informação que vem de dentro do Flamengo é que o Felipe Luiz fez esse pedido especial e o Flamengo quer atender com Richarlison ou Gabriel Jesus contratados, tá? Diretoria rubro-negra monta lista de atacantes, descarta alguns nomes e planeja grande golpe no meio do ano. Então, Richarlison tá na mira do Flamengo, Pombo, e também o Gabriel Jesus aí, ex-Palmeiras. Então, o Flamengo já olha além da possível chegada de Lucas Paquetá, ó, e começou a desenhar o próximo grande movimento no mercado. A ideia da diretoria é clara, fazer uma contratação de impacto para o comando do ataque na janela do meio do ano, com investimento pesado e nome capaz de mudar patamar da equipe. Aqui, o Richarlison, o Pombo. No topo da lista está Richarlison. Richarlison é o ficha 1, então, do Flamengo. Atualmente, o jogador atua pelo Tottenham, segundo o jornalista Bruno Andrade, da ESPN. O atacante agrada muito internamente e é visto como o perfil ideal para jogar ao lado de Pedro, oferecendo mobilidade, pressão sem a bola e intensidade. Características que o elenco ainda não tem em abundância. Gabriel Jesus também é um nome bem visto aí dentro do Flamengo. A cúpula rubro-negra planeja aí um orçamento separado de cerca de 35 milhões de euros, algo próximo de 218 milhões de reais, exclusivamente para essa operação. A ordem do presidente BAP é não perder protagonismo no mercado e deixar claro que o Flamengo seguirá ditando o ritmo das janelas de transferências, aqui é o que traz a notícia. Outros atacantes chegaram a ser debatidos internamente, né? O Caio Elias, do Shakhtar, mas é visto como uma aposta interessante, porém não se encaixa no perfil de contratação de peso aí do Flamengo. Já Marcos Leonardo, que pode ser transferido para o Napoli, não convence pela leitura interna de características técnicas, né, em um jogador mais parecido com o Pedro Marcos Leonardo, né, e não é isso que o técnico Felipe Luiz ele quer. O Gabriel Jesus é outro nome que agrada bastante também, ó. Caso surja uma oportunidade de mercado, o Flamengo pretende entrar forte na disputa por Gabriel Jesus, entendendo que o atacante se encaixa perfeitamente no modelo desejado pelo técnico Felipe Luiz. Aqui a matéria traz ainda aí o desfecho, né, que o Flamengo tentou com o Caio Jorge e não conseguiu, né, chegando a oferecer até 35 milhões de euros pelo Caio Jorge, mas o Cruzeiro não quis vender. Nação Rubro-Negra, informações então aí do mercado da bola do Flamengo, Richarlison e Gabriel Jesus na mira do Flamengo. Quero a sua opinião. Qual dos dois você traria ao Flamengo, né? Ou se não traria nenhum dos dois também. Richarlison, o Pombo aí da seleção brasileira, Gabriel Jesus aí também do Arsenal, ex-Palmeiras, né? Qual dos dois atacantes você prefere ver vestindo o manto sagrado rubro-negro? Eu quero que você deixe o seu comentário, a sua opinião aqui abaixo, se você contrataria o Richarlison ou o Gabriel Jesus para o nosso Mengão. Quero a sua opinião aqui nos comentários. No mais, Nação Rubro-Negra, vou te agradecer pela audiência. Aí o Flamengo está se movimentando muito no mercado da bola, então é bom ficar ligado. Se inscreva aqui no nosso canal, Redação Ninho do Urubu, e ative o sininho. Você não vai pagar nada e vai receber todas as notícias do Flamengo sempre em primeira mão. A toda hora tem notícia nova. O mercado da bola não para. O dia a dia do Flamengo aí é muito agitado, muito movimentado. E você vai receber todas as notícias aqui na palma da sua mão, no seu computador, na sua TV, no dispositivo que você está nos assistindo. Valeu, Nação Rubro-Negra. Então, tamo junto. Deixe seu like nesse vídeo também, naquela humildade de sempre. Deixe seu like aqui. Tem o botãozinho hypar que a gente leva a Nação Rubro-Negra lá pra cima também. Os créditos e agradecimentos para esse vídeo estão aqui na descrição. A gente trouxe o canal do Vene Casagrande aqui no YouTube, canal do Rafa Melo aqui no YouTube, canal do Pilhado, canal da Placar TV, canal do Nicola também. A gente trouxe todos esses canais aqui do YouTube, também o canal do Paparazzo Rubro-Negro. Então todos os créditos daqui na descrição. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Bora, bora, nação!